Olá, gente, tudo bem? Então, nessa segunda aula, dando continuidade ao que a gente já tinha estudado, nós vamos falar basicamente das formas de armazenamento do hidrogênio, né? Como é que eu posso armazenar esse hidrogênio dependendo do uso que eu queira fazer dele, né? Então, a gente vai ter uma introdução para a gente ter uma ideia geral das formas como eu vou conseguir armazenar esse hidrogênio, para que a gente tenha essa ideia, né, lá para o futuro, se de repente a gente precisar trabalhar nessa área, tá bom? Então, antes da gente passar efetivamente para a questão do armazenamento do hidrogênio, é importante falar da segurança, né, do hidrogênio. Ei, 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 DJ para o som, DJ para o som, segurança, segurança. E geralmente quando a gente fala de segurança do hidrogênio, a gente compara esse hidrogênio com outros combustíveis mais convencionais, né? Por exemplo, o metano e a gasolina. Uma das propriedades que mostra que o hidrogênio ele é mais seguro do que esses outros dois combustíveis é esse coeficiente de difusão no ar, né? A capacidade que o hidrogênio tem de ser diluído no ar. Então, se vocês observarem, o hidrogênio ele tem um coeficiente de difusão de 0,61 contra 0,16 e 0,05 da gasolina. Na verdade, isso daqui indica que o hidrogênio ele é menos explosivo do que o metano e do que a gasolina, justamente porque ele tem uma capacidade de se difundir no ar bem maior do que os outros dois combustíveis, né? Então, de certa forma, se a gente tiver de escolher um dos três combustíveis para trabalhar em termos de segurança, o hidrogênio ele sai na frente. Hoje, um dos maiores desafios é como é que a gente consegue armazenar esse hidrogênio de forma eficaz, de forma prática, de forma segura e oferecendo as características técnicas necessárias, né? Necessárias para aplicação comercial, né? Então, a gente faz justamente essa análise. Por exemplo, não adianta eu ter um cilindro que seja um cilindro muito grande, por exemplo, que tenha um volume muito elevado, que eu não posso armazenar esse hidrogênio nesse cilindro, porque esse cilindro ele não vai caber, por exemplo, num carro. Então, tudo isso eu preciso analisar, ok? Bom, os métodos de armazenamento de hidrogênio, eles levam em consideração se o hidrogênio ele é gasoso, líquido, né, ou se ele é ligado quimicamente, né, a algum outro composto. Então, quando a gente fala do hidrogênio gasoso, a gente pode comprimir esse hidrogênio gasoso em cilindros de alta pressão, varia basicamente de 35 a 70 megapascal, né, em microesferas de vidro ou em gazares. A gente também pode armazenar esse hidrogênio gasoso, né, através da adsorção. A gente pode adsorver esse hidrogênio gasoso em carbono ativado, fulerenos, Porque eu sou fuleiro. nanotubos de carbono, nanofibras de carbono, zeólitas, hidratos e estruturas metal orgânicas. Tudo isso daqui, até hoje, tem muitas pesquisas que são envolvidas para saber justamente qual é a melhor forma de adsorver ou de armazenar o hidrogênio nesses compostos aqui, ó, tá bom? Já o hidrogênio líquido, ele pode ser armazenado em cilindros criogênicos, né, com temperaturas baixas de menos 253 graus Celsius, ou em cilindros criocomprimidos, que além de ter uma temperatura muito baixa, ele ainda tem altas temperaturas. Claro que aí vocês percebem que tudo isso daqui emana uma certa quantidade de energia. Então, para tudo isso aqui, a gente precisa analisar o que é mais viável economicamente, né? Armazenar, dependendo daquilo que eu falei, dependendo do que, qual é o fim do armazenamento do hidrogênio, né? Para que a gente quer armazenar esse hidrogênio. Então, a gente precisa fazer sempre essa análise para saber se é viável ou não. Então, quando a gente tem o hidrogênio ligado quimicamente, ele pode ser ligado quimicamente em hidretos metálicos, em hidretos complexos ou em hidretos químicos. Eles já são, esse hidrogênio ele pode ser, através de reações químicas, ligados a esses hidretos, né? Em líquidos, eles podem já estarem ligados em álcools, né, em hidrocarbonetos ou então
em líquidos orgânicos. Eu posso ter esse armazenamento do hidrogênio nesses três. O hidrogênio ele pode ser armazenado nos álcools, em hidrocarbonetos ou nos compostos orgânicos. Nos metais, eles podem ser armazenados em metais puros, em metais intermetálicos e em nanocristalinos. Além disso, eles podem também ser armazenados em alanatos e boratos. Claro que a gente vai falar um pouco sobre essas formas de armazenamento, sempre levando em consideração aqueles que são os mais importantes, aqueles que estão sendo estudados agora na atualidade. Então é isso que a gente vai fazer basicamente, né? Então primeiro a gente tem o hidrogênio gasoso, que a gente utiliza bastante a questão do hidrogênio gasoso, né? Então a uma temperatura ambiente, em faixas de pressão que são menores do que 15 megapascal, que dá aproximadamente 150 atm, o hidrogênio gasoso ele obedece à lei dos gases ideais que a gente já conhece, PV igual a nRT. Ou seja, a pressões menores de 15 megapascal, o meu hidrogênio, as moléculas do hidrogênio, elas não possuem uma interação entre elas de forma efetiva. Ou seja, é como se elas não interagissem umas com as outras. Por isso que ela obedece à lei dos gases ideais. A gente pode considerar como se fosse um gás próximo ao gás ideal. Já em altas pressões, acima de 15 megapascal, esse comportamento ele fica desviado, ele se desvia do ideal e a gente utiliza a equação de Van der Waals, né, que tem a diferença dessas constantes aqui, ó, A e B. Né? O A é a constante de repulsão, no caso aqui seria 2,47 vezes 10 a menos 2 metro a sexta pascal mol a menos 2, e o B é o volume ocupado pelas moléculas de hidrogênio, que dá 2,66 vezes 10 a menos quinto metro cúbico por mol. Né? Então essas duas constantes, o A e o B, são as constantes que diferem o meu gás do gás ideal. Ok? Para que a gente consiga comprimir o hidrogênio, é preciso um trabalho. Né? E existe um trabalho teórico, né? Um trabalho mínimo, né? Que a gente ia precisar para comprimir esse hidrogênio. Né? A gente utiliza essa equaçãozinha aqui, ó. A variação de trabalho seria RT logaritmo neperiano da pressão final dividido pela pressão inicial. Então, teoricamente, se eu quisesse comprimir isotermicamente o hidrogênio de 0,1 a 80 megapascal, que é mais ou menos de 1 a 800 atm, eu consumiria aproximadamente 2,21 kWh por quilo, né, de energia, tá bom? Então seria isso aqui que eu consumiria se eu tivesse uma compressão isotérmica. Como eu estou trabalhando com um processo real, ou seja, num processo real eu não tenho uma compressão isotérmica, né? O consumo de energia ele vai ser bem maior, justamente porque o processo ele não é um processo isotérmico. Então, como tem mudanças de temperatura envolvidas nesse processo, né? E essa variação de temperatura age diretamente na densidade volumétrica do meu gás, então eu preciso de uma energia bem maior do que se eu estivesse trabalhando teoricamente, né, no caso, como uma compressão isotérmica, tá bom? Então aqui a gente tem o primeiro caso, né, que seria o hidrogênio comprimido em tanques de alta pressão, que é o método mais disponibilizado hoje comercialmente, né? Então a gente tem dois tipos de tanque. É um tanque cilíndrico de aço, né, que tem a pressão de trabalho acima de 20 megapascal, aproximadamente 200 atm, ou então tanques cilíndricos com materiais ultra leves, que aí eu posso trabalhar com polímeros ou compósitos de fibra de carbono, por exemplo, né, que tem uma pressão de trabalho maior do que no caso do aço, né, varia de 35 a 70 megapascal. Então são simplesmente cilindros, né, como a gente está acostumado a ver cilindros de metano, por exemplo, cilindros de oxigênio. Então são cilindros, alguns com materiais ultra leves, materiais especiais, e que me fornecem uma capacidade de ter uma pressão maior, né, para eu poder armazenar esse hidrogênio, comprimir esse hidrogênio. Aqui a gente tem uma figura, um gráfico que mostra a relação entre a pressão e a densidade volumétrica. Né? Então a gente tem um gás ideal, certo? Primeiro a gente pode começar por aqui, né, o hidrogênio líquido. Então eu já sei que o hidrogênio líquido eu posso aumentar, como ele é líquido, ele é incompressível, né? Então eu posso aumentar a pressão que eu quiser, tá bom?
que ele vai ter sempre a mesma densidade volumétrica. Essa densidade aqui, ou massa específica, ela vai ser constante independente da temperatura, né? Já um gás ideal, ele tem esse comportamento, ó, né? Ele é uma constante de proporcionalidade, ou seja, se eu aumentar a pressão, eu aumento de forma proporcional a densidade volumétrica ou massa específica. Se eu aumentar um pouco mais a pressão, eu aumento proporcionalmente a densidade volumétrica. Já o hidrogênio gasoso, aquele hidrogênio real, né, digamos assim, o gasoso, ele tem um comportamento inicial, que é um comportamento próximo a de um gás ideal, ou seja, a pressões menores ele possui um comportamento parecido com o do gás ideal, mas quando a pressão ela vai aumentando, eu tenho um desvio do comportamento ideal. Então ele tem um aumento da densidade inicial muito brusca, com o aumento da pressão, e quando eu chego a um determinado ponto de pressão, aqui a gente pode imaginar, sei lá, 500 bar, né? Então a partir de 500 bar ele já começa a aumentar a sua densidade volumétrica de uma forma menor, né? De uma forma mais lenta. Vai ter um aumento? Vai ter um aumento, mas de uma forma mais lenta, tá bom? Aí aqui eu trago essa informação, ó, cilindros produzidos utilizando materiais de compósitos leves e com capacidade de resistir pressões acima de 80 megapascal, eles poderiam atingir densidades volumétricas próximas de 36 kg por metro cúbico, tá bom? Bom, aqui a gente tem algumas normas, né, que foram desenvolvidas para qualificar industrialmente esses cilindros de alta pressão. Então a gente tem aqui as normas da ANSI, FMVSS, ISO, NFPA, CSA B51, que é do Canadá, a ANBR, que é no Brasil, e por aí vai. O ISO está trabalhando no desenvolvimento de regulamentação para o armazenamento do hidrogênio e para o uso de veículos com células a combustível, né? Então eles estão trabalhando justamente para regulamentar isso daí. Hoje a gente ainda não tem uma regulamentação, tanto que hoje a gente utiliza basicamente a regulamentação dos cilindros de gases comuns, né, como metano, por exemplo, tá certo? E aqui a gente tem os tipos de recipiente para o armazenamento do hidrogênio comprimido, né? Segundo a EIHP, que é o European Integrated Hydrogen Project. Iraq and Saudi Africa play same, but the second time I have control the match. Control the match by keep playing the left, the right. Então a gente tem 5 tipos, né, de recipientes para armazenamento do hidrogênio. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 e tipo 5. O tipo 1 é o metal, né? Ou seja, todo cilindro ele é feito de metal. O tipo 2 é um cilindro que já é reforçado circunferencialmente, ou seja, é um cilindro externo metálico revestido na direção circunferencial com fibras contínuas. Tá bom? O tipo 3 ele é totalmente reforçado, ou seja, é um cilindro interno metálico revestido na direção circunferencial e longitudinal com fibras contínuas, formando como se fosse uma espécie de cruz, né? Ou de cruzes. O tipo 4, que é o tipo não metálico, que é um cilindro interno não metálico, revestido na direção circunferencial e longitudinal com fibras contínuas. Ok? A diferença é que esse é um cilindro interno não metálico, né? E tem os outros tipos, né? Tipos de construção que não envolvem os tipos 1 ao 4, porque pode existir algum outro tipo de recipiente que não esteja ou que não seja compreendido entre os tipos 1 a 4, que aí eles resolveram chamar de tipo 5. Ok, gente? E aqui a gente tem algumas considerações. Por exemplo, os recipientes do tipo 1 e do tipo 2, eles podem ser feitos de aço ou de alumínio. Tá bom? Os cilindros do tipo 3 utilizam camadas finas de aço ou alumínio intercaladas e revestidas com fibra de carbono, coladas com resinas tóxicas, né? Então aqui a gente já está dando uma revestida com fibra de carbono para deixar mais resistente, né? Os cilindros do tipo 3 e 4 eles são os mais utilizados por serem mais leves. Nesse caso, o mais leve não significa que seja menos resistente, justamente por causa da fibra de carbono. Ele é resistente, mas ao mesmo tempo ele é mais leve, né? E ele é muito utilizado para o armazenamento de hidrogênio embarcado, por exemplo, num foguete, num automóvel, né? Então, quando você quer utilizar o hidrogênio
para transporte, você quer que aquele hidrogênio ele tenha energia, mas ele não tenha tanto peso. Então, esses cilindros eles podem ser utilizados e eles são utilizados basicamente para isso daí, tá bom? Aqui a gente tem um exemplo, né, que é um sistema de armazenamento de um Mirai, de um Toyota Mirai, que a gente já comentou, né, aqui, ó. Bom, e quando a gente fala em cilindro, principalmente os cilindros embarcados, os cilindros que vão ser utilizados em transporte, né, em automóveis, enfim, né, para o transporte, a gente sempre fala na questão do espaço. Foi aquilo que eu comentei lá no início. Não adianta nada eu ter um cilindro super reforçado, mas que seja um cilindro muito grande. Não vai caber no meu automóvel, por exemplo. Então existe uma relação da largura e altura para saber o quanto de volume de armazenamento disponível eu vou ter, né? Então aqui, ó, quando a relação largura-altura do volume retangular for um número inteiro, os cilindros eles ocupariam menos de 75% do volume de armazenamento disponível. Então imagina que hoje, principalmente nos automóveis, o espaço que a gente tem para colocar esses cilindros são geralmente espaços retangulares, ou num porta-mala, ou em algum outro lugar. Então eu tenho um espaço retangular, onde eu tenho que colocar nesse espaço retangular um recipiente cilíndrico, né? Então a gente precisa ter e conhecer essas relações. Então, se a relação for um número não inteiro da largura com a altura, a ocupação ela seria menor do que 50%. Então existe essa conta, esse cálculo, né, que a gente faz levando em consideração o espaço de armazenamento disponível no veículo, para saber o quanto é que eu poderia ocupar com o volume disponível de armazenamento. Se vocês observarem, nesse caso aqui, eu ainda estaria perdendo 25% de volume que eu poderia, de repente, utilizar para o hidrogênio, né? Por mais que eu consiga um número inteiro e que esse número me dê 75% de volume, eu ainda perco 25% da capacidade de armazenamento, né? Nesse outro caso aqui, ó, se o número for um número não inteiro, a ocupação é menor do que 50%. Então, até isso, a gente precisa também analisar, tá bom? E aí, qual a solução encontrada para essa situação? Foi o desenvolvimento de tanques conformáveis, né, que são segmentos de células contíguas reforçadas internamente, né? Então, elas têm basicamente esse formato aqui, ó, né? Eles são tanques conformáveis, são tanques que eu consigo, no momento, enquanto eu for colocando hidrogênio aqui dentro, eles vão se conformando, né, e chegando o mais próximo possível do volume total de armazenamento que eu poderia ter, né? A relação largura-altura do volume disponível pode chegar a uma ocupação otimizada acima de 80%. Então perceba que a gente estava falando de perda de 25% em quantidade de espaço disponível. Agora a gente já passou para menos de 20%, né? Porque eu consigo chegar a uma ocupação de 80%. Atualmente, esses tanques conformáveis são disponíveis para pressões de 35 MPa. Então, hoje já existem esses tipos de tanque para pressões de 35 MPa. Então, gente, aqui a gente tem a comparação das vantagens e desvantagens, né, desse armazenamento do hidrogênio comprimido. Como vantagem, eu vou citar apenas essa primeira aqui, que diz que é um método de armazenamento relativamente simples, tecnologicamente bem estabelecido e utilizado com sucesso para o gás natural. A gente já sabe como é que armazena o gás natural, ou seja, de qualquer forma, apesar de serem gases diferentes, mas é um gás, do mesmo jeito, né? Ou seja, tem pressão lá dentro, o gás ele precisou de tecnologia para ser armazenado, então já é uma tecnologia que já é estabelecida, né? Então essa é uma das vantagens. Como desvantagem, eu poderia citar para vocês, e aí depois vocês leem as demais, a questão da compressão do hidrogênio, né, que armazena uma energia mecânica que aumenta à medida que a pressão de armazenamento é maior, né? Ou seja, eu tenho uma pressão de armazenamento e eu preciso comprimir esse gás, ou seja, eu coloco uma pressão muito mais elevada lá dentro e a energia de compressão ela pode chegar a valores de 2,16 megajoule por quilo, né? Então essa quantidade de energia, de repente, ela pode ser por causa de alguma trinca ou de algum sinistro lá
no cilindro, ela pode ser liberada de uma forma muito brusca, né? Ter uma ruptura catastrófica, né? Uma explosão. Explosão, te acabam igual a deusa do verão. Explosão, é muito quente, quente, feito um vulcão. Explosão, é chegado caliente, cheiro de carne, é morena tão envolvente, eu quero você só pra mim. Joga o bracinho. Bom, a outra forma de comprimir, de armazenar o hidrogênio é em microesfera de vidro. Então, como o próprio nome já diz, essas microesferas, elas são recipientes miniaturas, tá? O diâmetro dessas microesferas, eles são geralmente menores do que 100 micrômetros, né? Então, como é que acontece essa compressão dentro dessas miniaturas, né? Então, o hidrogênio gasoso ele é armazenado por difusão em temperaturas na faixa aí de 473 a 573 Kelvin, em um ambiente de alta pressão de hidrogênio. Então eu coloco essas microesferas em um ambiente onde eu tenho uma pressão alta de hidrogênio e uma temperatura elevada também. E esse hidrogênio gasoso ele entra nas esferas que não teriam nada dentro dessa esfera, né? A pressão seria muito menor dentro da esfera, então ele entra por difusão, né? O coeficiente de difusão, que é reduzido em grande parte pelo resfriamento das microesferas, permite ao hidrogênio ser efetivamente encapsulado, ok? Então eu aumento essas temperaturas aqui, aumento a pressão do hidrogênio, ele entra nas microesferas por difusão, depois eu baixo a temperatura e esse hidrogênio ele fica encapsulado lá dentro dessas microesferas de vidro, tá bom, gente? É basicamente isso que acontece. E aí, assim, como é que acontece o armazenamento desse hidrogênio embarcado, né? Como é que a gente faz, como é que a gente leva essas microesferas para um automóvel, por exemplo? Então a gente tem 3 etapas: carregamento, reabastecimento, descarregamento. No carregamento, as microesferas ocas dentro de um recipiente pressurizado são carregadas com hidrogênio, como a gente já viu por permeação, né? Os níveis de pressão eles variam de 35 a 70 megapascal e a temperatura de mais ou menos de 573 Kelvin, né? No reabastecimento, as microesferas elas são resfriadas até a temperatura ambiente e são transferidas para o tanque de baixa pressão do veículo. Então, primeiro eu coloco o hidrogênio dentro das microesferas, né? Resfrio essas microesferas para encapsular o hidrogênio, depois eu levo a microesfera para o tanque de baixa pressão do veículo. E o descarregamento, quando eu tenho um aumento na temperatura de 200 a 300 graus Celsius, mais ou menos, eu aumento a temperatura dentro lá do automóvel e essas microesferas elas são aquecidas e elas liberam o hidrogênio armazenado para o automóvel, tá bom? Isso basicamente é dessa forma que acontece. E aqui a gente tem uma observação. As microesferas de vidro ela tendem a mostrar capacidade de armazenamento de aproximadamente 5,4% em peso de hidrogênio, né? Eu consigo armazenar hoje mais ou menos 5,4% em peso de hidrogênio. Aqui a gente tem mais uma comparação, né, das vantagens e das desvantagens do armazenamento do hidrogênio em microesfera. Vantagem: devido ao tamanho miniatura, esse é um método de armazenamento intrinsecamente seguro contra a saída catastrófica do hidrogênio, né? Se são microesferas pequenas, você não vai ter problema, por exemplo, com explosão, né? Desvantagem: o armazenamento do hidrogênio nas microesferas apresenta baixa densidade volumétrica e para o seu carregamento são necessárias altas pressões e temperaturas, como a gente já tinha visto. Então eu vou precisar trabalhar sempre com altas pressões e altas temperaturas. Será que isso aqui vai ser viável economicamente, né, para mim? Então isso é uma desvantagem, tá bom? Uma das desvantagens, tá ok? Então aqui a gente tem as outras vantagens e desvantagens, vocês também dão uma lida, tá bom? E aí vocês tiram as suas conclusões sobre as vantagens e as desvantagens, ok? A outra forma de comprimir o hidrogênio é em gasares, né? E aí o que seriam esses gasares? São sistemas celulares que servem para o armazenamento do gás comprimido, né? Que utilizam materiais porosos produzidos por fusão de metais e ligas com compostos como, por exemplo, alumínio, berílio, o cromo, cobre, ferro, magnésio, manganês, níquel, aço, bronze, né, em atmosfera de hidrogênio, sendo resfriado através do ponto eutético, né? Aqui a gente tem um diagrama de fases,
onde eu mostro, isso aqui é genérico, esse diagrama de fases, um diagrama de fase genérico, e eu tenho o ponto eutético, né? Esse ponto eutético é a temperatura, né? É quando eu tenho uma temperatura de fusão da liga menor do que a temperatura de fusão dos elementos separadamente. Tá bom? Então eu tenho dois elementos separados que eles separadamente eles possuem uma temperatura de fusão. Na hora que eu junto os dois, eu transformo os dois numa liga, e essa liga ela tem uma temperatura de fusão menor, a gente fala que é a temperatura ou ponto eutético, tá? E aí vai existir uma composição, logicamente, entre as duas fases, né? A fase alfa e a fase beta, ou fase A e fase B, para a gente chegar nessa conclusão, né? E aqui tem explicando como é que isso acontece, né? Então, durante a solidificação, o metal e o hidrogênio eles formam uma reação gasosa eutética, né? Eu tenho a reação entre o metal e o hidrogênio. Essa reação é uma reação gasosa eutética, ou seja, eu tenho uma temperatura de fusão menor na liga do que seria a temperatura de fusão do metal, por exemplo, sozinho, né? E como resultado eu tenho um material poroso. É como se na hora que eu estiver solidificando o metal e o hidrogênio, né? Esse hidrogênio ele deixa espaços lá dentro, né? Deixa esse metal poroso, né? E esses poros eles ficam preenchidos com o próprio hidrogênio. E o tamanho dos poros produzidos está na faixa de 1 nanômetro a 10 milímetros, né? E o nível de porosidade de 10 a 90% por volume. O hidrogênio ele é comprimido em pressões ao redor de 60 a 95 megapascal. Então, se vocês observarem, é uma pressão relativamente alta. E as capacidades de armazenamento oscilam entre 4 a 8% em peso. As células elas devem ser impermeáveis ao gás armazenado, porque se elas forem permeáveis, esse gás ele vai sair daqueles poros, né? As paredes das células devem ter tenacidade suficiente para manter altas pressões, elas têm que ser resistentes, né? E não devem interagir quimicamente com gás, ou seja, eu não posso transformar aquele gás em alguma outra coisa, né? Não pode ter reação. O sistema permite comprimir o hidrogênio em pequenos elementos microcilíndricos, né? Dentro de um cilindro maior, reduzindo o risco de explosão. Explosão te acabam igual a dança do verão. Explosão é muito quente, quente, feito um vulcão. Explosão é medo chegado caliente, cheiro de carne, morena tão envolvente. Eu quero você só pra mim. Joga o bracinho! Né? Que foi aquele caso que a gente observa que pode acontecer nos cilindros normais. Então, esses sistemas eles combinam segurança, alta capacidade de armazenamento de hidrogênio, que é aproximadamente 5% em peso, e baixo custo. Uma outra forma de armazenar o hidrogênio gasoso é nas eólitas, né? Então, as eólitas, que são os aluminosilicatos cristalinos hidratados de metais alcalinos e alcalinos terrosos, né? Eles são caracterizados por apresentar uma superfície interna muito grande, que é justamente por causa da estrutura porosa fornecida pela presença dos canais e das cavidades. Então, essa é a característica das eólitas, né? E aí, assim, eles podem ser armazenados em temperaturas próximas de 200 graus Celsius e pressão entre 8 e 10 megapascal. Então, as pressões elas já são menores, né? E através do resfriamento, até uma temperatura ambiente, o hidrogênio é encapsulado no interior dessas cavidades. Então, ele é armazenado a temperaturas e a pressões mais elevadas. E aí, quando eu resfrio, acontece o encapsulamento do hidrogênio no interior das cavidades, né? A capacidade de armazenamento é de 0,1 a 0,8% em peso de hidrogênio, né? Isso aqui é o que tem sido reportado em pesquisas. E de forma idêntica às microesferas de vidro, o hidrogênio é liberado quando é requerido por aquecimento. Então, na hora que eu quero retirar aquele hidrogênio que está armazenado dentro das eólitas, eu aqueço as eólitas e eu consigo retirar esse hidrogênio. Tá bom, gente? Uma outra forma de armazenar o hidrogênio é na forma de hidratos, né? Então, o que são esses hidratos? Os hidratos, eles são sólidos na forma de gaiolas, aqui, ó, que são formados por moléculas de água ligadas com hidrogênio. E elas têm a capacidade de encapsular dentro das suas cavidades moléculas de gases leves. Nesse caso aqui, o metano, né? E aqui a gente também tem a informação de que grandes quantidades de hidratos de metano têm sido encontrados em águas profundas. Seria uma experiência que a gente encontra no YouTube do gelo pegando fogo. Gelo que arde é o apelido da substância hidrato de metano. E se você não acredita que uma pedra de gelo possa pegar fogo,
Então veja estas imagens. Aí está a pedra de gelo, é só acender um fósforo perto dela e pronto, pega fogo. É que esse gelo está cheio de gás metano, o principal componente do gás natural, usado aí no Brasil também. A origem desse gás é a decomposição de plantas e animais marinhos mortos, um processo que produz metano. No fundo do mar, onde é muito frio e a pressão atmosférica é muito alta, esse gás fica preso nas pedras de gelo. Depois de anos de pesquisas, um navio japonês retirou o gás de uma profundidade de 1 quilômetro. Foi a primeira vez no planeta. O Japão espera começar a produção em 6 anos. Existem reservas como essa em todos os oceanos, inclusive no litoral brasileiro. Segundo o Departamento de Pesquisas Geológicas dos Estados Unidos, elas são maiores do que as de todos os outros combustíveis fósseis. Agora, as más notícias. É difícil extrair o metano dessa profundidade, nem sempre é viável e o gás é altamente poluente. Ou seja, é bom, mas é preciso ter cuidado, Chico. Então as moléculas de hidrogênio elas podem ser encapsuladas dentro das cavidades dessas estruturas com pressões próximas a 200 megapascal. E alguns estudos têm indicado que pequenas quantidades de moléculas de tetrahidrofurano adicionadas ao hidreto, ou seja, se eu pegar esse tetrahidrofurano e adicionar ao hidrato, falei hidreto, né, ao hidrato, eles diminuem, eles têm a capacidade de diminuir essa pressão aqui de encapsulamento para 10 megapascal. Então, alguns estudos já estão indo nesse caso, de pegar o tetrahidrofurano e adicionar ao hidrato para diminuir essa pressão que eu preciso para encapsular o meu hidrogênio, tá bom? E aí, vantagens e desvantagens desse método, né? Como vantagem, a gente tem que os materiais utilizados eles são de baixo custo e a água é mais leve do que liga de metal. É aquilo que eu falei, se você vai utilizar em sistemas embarcados, é mais fácil utilizar alguma coisa que seja mais leve, né? Então, nesse caso, a água é mais leve do que as ligas de metal. A reação de formação dos hidratos é lenta, ou seja, ela é limitada pela difusão e ela requer vários dias. Então, a reação de formação dos hidratos, para eu formar os hidratos, eu tenho que deixar ela reagindo por vários dias. Então, eu vou precisar gastar muito tempo para eu ter a formação dos hidratos. Então, isso é uma desvantagem, né? E é necessário um sistema de resfriamento, né, de refrigeração, para manter os hidratos a temperaturas ao redor de 273 Kelvin, ou seja, de 0 graus Celsius. Então, eu vou precisar gastar energia também para isso daí. Tá bom, gente? Aqui a gente tem o hidrogênio adsorvido em materiais carbonosos, né? Então, quais são esses materiais carbonosos? A gente tem carbono ativado, fulereno, nanotubos de carbono e nanofibras de grafita. Tá? Então, esses também, esses materiais carbonosos, eles conseguem adsorver o hidrogênio. Né? Aqui a gente tem, falando um pouquinho sobre cada um. Por exemplo, o carbono ativado. O hidrogênio é armazenado por fisdissorção, né, que seria uma adsorção física, né, aproximadamente 5,2% em peso, dentro dos poros da estrutura do carbono, e requer baixas temperaturas, menores do que 150 kelvins e altas pressões. Já os fulerenos, os mais conhecidos são o C60 e C70, ou seja, um composto com 60 átomos de carbono ou 70 átomos de carbono, os quais já conseguiu armazenar por adsorção acima de 6% em peso de hidrogênio, ou seja, uma coisa realmente bem elevada se comparado com os outros métodos que a gente estudou até agora. Né? O carbono ativado, a capacidade de armazenamento do hidrogênio adsorvido é de 3,3% em peso à temperatura ambiente e pressão atmosférica, e de 4,2% em peso com aquecimento leve. Então aqui já é uma coisa interessante. Nesse caso do carbono ativado, a gente já não utiliza altas pressões e altas temperaturas. A gente já consegue armazenar esse hidrogênio na temperatura e na pressão, na temperatura ambiente e na pressão atmosférica. E se a gente tiver um leve aquecimento, a gente aumenta para 4,2%. Por fim, a gente tem a nanofibra de grafita, né? Armazenando hidrogênio em temperaturas próximas do ambiente também. Algumas capacidades de adsorção que já foram reportadas em trabalhos, elas oscilam em de 2 a 10% em peso de hidrogênio. Aqui a gente tem o hidrogênio que é dissolvido em estruturas metal-orgânicas, né, que é o hemo, que a gente chama. Então as moléculas de hidrogênio elas são dissolvidas nas estruturas microporosas por fisdissorção também, atingindo densidades de saturação entre 2 e 7,5% em peso de hidrogênio, né, e 77 Kelvin, ou seja, temperaturas baixas, né, em pressões entre 2 e 8 megapascal, que varia aí entre 25 e 80 bar. Então,
existe essa outra forma, claro que são formas menos utilizadas comercialmente, mas que servem também para a dissorção do hidrogênio. Tá bom, gente? Então essa foi nossa aula de hoje. Eu mostrei para vocês as principais formas da gente armazenar o hidrogênio. Como eu falei, dependendo do que a gente queira, de como é que a gente quer trabalhar com esse hidrogênio, existem essas várias formas de armazenamento, e aí cabe a gente saber qual é aquela melhor para a gente trabalhar, né, na nossa vida. Tá ok? Então vamos ficando por aqui e até a próxima aula. Abraço!